irmãos, amigos, parentes, família, Igreja do Senhor. Excelente dia a todos. Deus abençoe grandemente. No nome santo de Jesus. Marinês, a paz, Deus abençoe, minha querida. No nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos chegando. Vamos glorificando a Deus. Irmã Osíris, a paz, minha querida, Deus abençoe grandemente, no nome de Jesus. Aleluia. Irmã Dilson, Marilene, Deus abençoe. Diaconisa Gilza, a paz, Deus abençoe, minha querida. Aleluia. Glória a Deus. Como estão todos? Paz, Osíris, Deus abençoe. Como estão todos? Estão vendo bem? Ouvindo bem? Está tudo ok aí com a iluminação, com o som? Glória a Jesus. Aleluia. Deus seja louvado hoje e sempre. Que a bênção de Deus esteja sobre todos nós nessa manhã. 21 de junho. Mais um estudo bíblico, mais uma vez na presença do Senhor, Diácono Eduardo, Elionai, Moisés. Deus abençoe a todos vocês e que o nome do Senhor seja glorificado. Mais uma manhã, mais um estudo bíblico. Vamos caminhar hoje num texto que está na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios, à igreja em Éfeso. E vamos aprender um pouco mais sobre algumas daquelas muitas lições que a Bíblia traz e que não deixa no passado, né? Nos ensina, aprendemos com as Sagradas Escrituras e trazemos isso para a nossa vida, trazemos isso para o nosso dia a dia. Então, que sejamos grandemente abençoados no nome de Jesus, à luz da palavra. Então, se você quiser já abrir a sua Bíblia em Efésios 2, deixar aí o texto marcado, fique à vontade, apesar de que não vamos diretamente a ele agora não. Como eu falei, você que está chegando aí, nosso estudo hoje se baseia num texto que está na carta escrita aos Efésios. E vamos caminhar um pouco nela. Meu irmão, maestro, regente Hélio Nunes, Deus te abençoe, meu querido, no nome santo de Jesus, e glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Quem mais chegou aí? Cris, Deus abençoe, minha querida. Rosângela, Deus abençoe, minha querida, no nome de Jesus também. Então, se quiser deixar sua Bíblia já aberta em Efésios 2, nós vamos caminhar um pouco nesse texto, aprender um pouco mais acerca da palavra de Deus. Mas antes, deixe-me relembrar só algumas coisas. Logo mais à noite, hoje à noite, vamos estar no templo mais uma vez, louvando a Deus lá. Um culto de somente 1 hora, como nos está permitido, não podemos passar de 1 hora. E às 19 horas, então, vamos estar no templo da Igreja Bíblica Semear aqui em Ilhéus, Rua Davi Maia 420, Pontal. 19 às 20 horas, vamos estar cultuando ao Senhor. E que Deus nos abençoe grandemente para a glória dele próprio. Às terças, quintas e domingo pela manhã vamos continuar temporariamente ainda esse mês de junho e vamos ver o que acontece em julho. Aqui em Ilhéus houve o decreto de flexibilização, abertura parcial do comércio, mantendo fechado algumas coisas ainda, como cabanas de praia, academias, escolas. E já essa semana seria flexibilizado. Irmã Floria, paz, bom dia, Deus abençoe. Márcio, Maria Luísa, Maiara, Deus abençoe a todos. Mas, por solicitação do Ministério Público, a Justiça decretou que até 30 de junho
a cidade fosse mantida naquilo que se chama de fase branca, só algumas coisas abertas, e as igrejas permanecem podendo abrir, mas somente com um culto durante a semana, e nos finais de semana até 2 reuniões. Por isso eu mantive os cultos online durante a semana e domingo à noite no templo, domingo à noite no santuário. Então que o Senhor nos guie em meio a isso tudo. Hoje à noite vamos estar no templo mais uma vez. Domingo próximo, dia 28, vamos estar no templo também. Mas terça, quinta e domingo de manhã, até ver se é coisa que muda de fase, muda de direção nesse sentido, no que diz respeito ao decreto municipal, vamos continuar fazendo cultos no templo somente aos domingos à noite. Amém? Nossos outros encontros e reuniões vão acontecer de forma virtual, como os estudos, e hoje não é diferente. Então, que o Senhor nos abençoe grandemente no nome santo de Jesus. Então, mais uma vez, Cris, bom dia, Flori, Márcio, Maria Luísa, Maiara, Alexandre, bom dia. Deus abençoe a todos vocês aí também. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Aleluia. Amém, Marinês. Mas vamos, os estudos eu não sei, a gente pode fazer, eu estou orando a Deus ainda e formatando essa questão. Como vamos, de que forma, em que formato vão ter as nossas lives. E mesmo depois que estivermos fazendo todos os cultos de volta no templo, eu vou manter uma live semanal. Pode ser um estudo, pode ser uma reflexão bíblica, pode ser a sugestão de algum assunto dado por vocês próprios. Então é algo que eu estou orando a Deus, estou apresentando a Deus, para que não seja também algo engessado, por assim dizer, que não seja algo de um único formato. Mas vamos manter pelo menos uma live semanal, e pode sim ser um estudo, por que não? Então vai ser uma oportunidade de continuarmos juntos, por assim dizer, nesses nossos encontros, à distância, mas sempre na presença do Senhor, para a glória de Deus. Ana Paula, bom dia, Deus abençoe, em o nome de Jesus, bom dia a todos. Feche seus olhos aí no seu momento, na sua casa, vamos orar ao Senhor, apresentando esse nosso estudo, para a glória de Deus. Pai querido, no teu nome, nos teus muitos nomes revelados ao longo de toda a revelação bíblica, de toda a palavra de Deus, o Senhor que é Deus presente, o Senhor que é Deus conosco, o Senhor que é a nossa justiça, o Senhor que é a nossa bandeira, o Senhor que é o nosso pastor, o Senhor que é aquele que nos santifica, o Senhor é aquele que nos restaura, e até mesmo o Senhor que nos fere para nos santificar. Maravilhoso, Deus forte, El Gibor, poderoso Deus homem, como diz a tua palavra, o Senhor que ao longo de toda a história revelada à humanidade se revelou também através de muitos nomes. É no nome do Senhor, o Eu Sou, aquele que está acima de tudo e de todos, que nos apresentamos nessa manhã. Certos de quem é o Senhor, algumas vezes nas dúvidas até mesmo de quem nós somos, e o texto vai nos levar ao estudo também nesse aspecto, mas na certeza de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente. Por isso eu te peço, Senhor, que nos guie em mais essa manhã, o dia que o Senhor fez para nós, o dia que o Senhor, ao renovar as suas misericórdias, fez com que pudéssemos acordar, fez com que pudéssemos alcançar uma nova realidade na sua presença, ó Deus. Que o Senhor continue nos guardando, nos abençoando grandemente e falando aos nossos corações. A nós que estamos aqui, Alexandra, Mateus, eu,
os nossos irmãos aqui em Ilhéus, em Itabuna, em Tapetinga, Santana do Ipanema, Maceió, João Pessoa, Campina Grande, Minas Gerais, Portugal, Itália, nos mais diferentes lugares, Senhor, onde, movidos pelo Teu Espírito, vem a esse nosso encontro, como eu gosto sempre de falar, virtual, mas real. Alguns à distância, mas próximos espiritualmente, e que o Senhor nos ajude, que o Senhor clareie a minha mente, que o Senhor me dê as memórias necessárias, o conhecimento necessário, para que eu possa conduzir tão somente esse momento de instrução à luz da palavra do Senhor. Seja conosco, fale conosco, em o nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Mateus, por favor, fecha a porta aqui. Rápido. Obrigado. Pode vir por cá mesmo, pode vir por cá mesmo. Fecha a porta do banheiro aqui, por favor. Então, vamos lá. Efésios capítulo 2. Acha aí Efésios capítulo 2. Aleluia. Janaína, Deus abençoe, minha querida. Irmã Jane, Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Vamos lá então, Efésios capítulo 2, que fala da nova realidade em Cristo, a nova humanidade em Cristo, nosso Senhor. O texto de Efésios diz, no versículo 1, eu vou ler o capítulo todo, é curto, mas é uma leitura rápida, mas vale a pena passarmos por esse texto todo novamente, para que a gente possa entender um pouco mais acerca das coisas de Deus. Então, o versículo 1 de Efésios 2 diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Portanto, versículo 11, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que são chamados circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós quanto vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, 19, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nele,
vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. E glória a Deus por isso. É um texto muito rico, doutrinariamente rico, historicamente rico, e que falava de uma questão que era a princípio espiritual, mas se tornou bem social, bem comum, bem carnal. E há separações ao longo de todo o texto. O texto todo fala de separações, separação do mundo e separação das coisas de Deus, separação do pecado de um lado e do outro a santidade, separação de práticas pecaminosas, quando antes no mundo estávamos e vivíamos mortos em delitos, pecados, transgressões, e uma vida santificada pela graça do Senhor, pelo Espírito de Deus, mas também uma separação entre pessoas. A grande discussão daquela época era a separação que existia entre gentios e judeus. Havia essa separação muito combatida pelo apóstolo Paulo, muito combatida pelo apóstolo João. O apóstolo João chama alguns desses que promoviam, que incentivavam esse tipo de divisão até, chama alguns desses de anticristos, ou seja, eram tão contrários à obra do Senhor, tão contra a obra de Cristo, que eram chamados de anticristos. Então havia uma separação espiritual, havia uma separação cultural e havia uma separação social, quando o próprio Cristo tinha acabado com essas três coisas. Quando Cristo morre e ressuscita, dá a possibilidade para que nós, crendo nele, nos separássemos do mundo e passássemos a viver em santidade. Da mesma maneira que em Cristo, essa divisão cultural deixa de existir. Não é mais uma questão agora ocidental, oriental, de usos ou de costumes, mas sim uma união em Deus que nos torna iguais em Cristo, como também deveria ter acabado com essa divisão social entre judeus e gentios naquela época, ou ocidentais e orientais ainda hoje, ou mesmo dentro da nossa própria religiosidade, as muitas divisões que existem dentro das muitas denominações. E quando eu falo divisões aí, eu não falo de igrejas diferentes, eu falo de divisão mesmo, no sentido de alguns nem se tratarem, nem se relacionarem. O próprio contexto de ecumenismo mudou ao longo do tempo. Ecumenismo, tão falado hoje, em formaturas a gente ouve falar de cultos ecumênicos, em algumas celebrações, lembrança de formaturas ou coisa parecida, ou casamentos, ou algumas outras questões, nós ouvimos falar muito de cultos ecumênicos. O ecumenismo sempre foi o diálogo entre a igreja protestante dialogando com a igreja católica dialogando com a igreja ortodoxa dialogando com a igreja protestante, e assim foi. Depois o ecumenismo virou o diálogo entre religiões, o que não é por si só um princípio nem bíblico, nem eclesiástico. Isso foi algo que começou a surgir principalmente a partir da década de 70 e se tornou algo habitual nos dias de hoje. Mas essa separação existe sim, e como a irmã Jane escreveu aí, é de fato algo triste em muitos aspectos. Mas em todos esses três aspectos que eu falei, a separação religiosa, a separação cultural e a separação no sentido de costume, não somente de cultura, mas social, deveria ter acabado em Cristo. E é justamente sobre isso que o apóstolo Paulo está falando, que antes era de um jeito. Em Cristo, tudo tem que mudar.
ou tudo deveria ter mudado. Mas nem mesmo naquela época isso aconteceu, e ainda hoje, quase 2000 anos depois, não conseguimos dar fim a essas divisões que existem dentro do cristianismo. E repito, quando eu falo de divisões, não é só uma questão denominacional, igreja A, igreja B, igreja C, até porque não necessariamente existem divisões, porque existem denominações. Também nisso eu vejo a multiforme graça de Deus, nos muitos aspectos de como os cultos são feitos e até como as pessoas são pastoreadas. Eu procuro manter sempre contato com as pessoas. Nesse período agora ainda de pandemia, o contato passou a ser muito mais à distância, por mensagens escritas, por mensagens faladas, por vídeos, por ligações telefônicas, do que de forma presencial. Mas aqueles que caminham comigo, aqueles que eu pastoreio, aqueles que me conhecem há muito tempo, sabem o quanto eu gosto desse contato físico, desse contato próximo, de trazer pessoas para a nossa casa, de ir à casa das pessoas, e em alguns aspectos isso terminou sendo quebrado nesse momento de pandemia. Mas tem gente que gosta desse contato pastoral, tem gente que gosta desse contato pessoal, não só pastor-ovelha, mas entre ovelha e ovelha. Mas eu sei também que tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta de ir na casa de outras pessoas, tem gente que não gosta de receber pessoas em suas casas, e cada um está no seu direito nesse sentido. Eu não tenho esse direito. Eu não tenho o direito de não querer receber pessoas na minha casa, porque um dos pré-requisitos bíblicos exigidos de mim como pastor é ser justamente hospitaleiro, e a minha casa é praticamente uma extensão da igreja. Mas as pessoas que são do rebanho normalmente têm esse direito, por assim dizer, podem fazer essa escolha. Isso só não pode ser uma separação. Isso só não pode ser uma divisão entre pessoas. Então não é nesse aspecto. O texto de Efésios fala de uma separação, repito, para aqueles que já ouviram, e falo para aqueles que entraram agora, fala de uma divisão espiritual, o viver no pecado e o viver na santidade, é a primeira questão, essa divisão espiritual, viver no pecado ou viver na santidade. Fala em segundo aspecto de uma divisão cultural, e existiam ali os costumes dos judeus e os costumes daqueles que não eram judeus, aquele chamado de gentio eram todos aqueles que não eram de origem judaica. Então a divisão espiritual, viver no pecado, viver na santidade, uma divisão cultural, uma separação entre a cultura dos judeus e a cultura dos gentios, e uma separação social. Judeus e não judeus não se frequentavam, não conviviam, porque essa era uma divisão social. Mas essas três coisas não deveriam existir em Cristo, nem naquela época, nem nos dias de hoje, porque Cristo nos une, Cristo nos associa, Cristo nos torna próximos e perto uns dos outros. Mas ainda assim, o texto traz essa divisão, e num detalhe que está implícito, digamos assim, no texto, e a gente perde. O texto não é explícito nisso, mas estudando, mergulhando um pouco mais no conceito, no contexto, na história, a gente descobre algo interessante. Olhe lá o que diz o versículo 14 de Efésios 2. Depois das muitas divisões, da separação entre aqueles que eram incircuncisos e aqueles que eram circuncisos, um costume dos judeus, que alguns judeus quiseram impor depois aos
gentios. O versículo 14 fala de algo interessante e que traz, e eu vou trazer para vocês, algo que está implícito aí, contido na história, mas implícito no texto. A gente pensa que é só uma citação, mas é muito mais do que isso. O apóstolo Paulo não se preocupou em explicar isso aí, mas hoje pela manhã, não que eu queira completar o trabalho do apóstolo Paulo, não é isso. O trabalho dele estava completo, ele completou a carreira, ele guardou a fé e combateu o bom combate, como poucos. Mas o versículo 14 nos traz uma referência histórica muito interessante e que vai nos explicar um pouco melhor essa separação. Versículo 14 diz: pois ele é nossa paz, ele Cristo, ele é nossa paz, o qual de ambos fez um. A intenção era unidade, a intenção era união, e destruiu a barreira, destruiu o muro da inimizade. Parece só uma citação, parece só algo que está contido aí no texto, mas era real. Era real. Da mesma maneira que, simbolicamente, quando Cristo morre e o véu do templo é rasgado, dizendo ali que não haveria mais separação entre o lugar que estava Deus e o lugar que estavam as outras pessoas, porque por sua morte e ressurreição Cristo nos reconciliou com o Pai, no nome dele, aqueles que vivem na presença dele. Havia no templo em Israel divisões no pátio. Existia uma divisão no chamado pátio dos gentios, que não era só uma referência, não, era real. Existia um muro, uma mureta, de aproximadamente 1,40 m de altura, composto de 13 placas de pedras. No pátio dos gentios, no templo em Jerusalém, existia uma mureta de 1,40 m de altura aproximadamente, composto de 13 blocos, 13 pedras, que separavam, que fazia separação, essa mureta fazia separação entre os judeus e os gentios dentro daquele pátio. Olha só que coisa estranha, em se falando de espiritualidade, em se falando de cultura, em se falando de pessoas, em se falando de uma questão social. Havia essa separação. No pátio, uma mureta, e que dizia para os gentios: não passem daqui. E que dizia para os judeus: não ultrapassem também para aquele lado. Mesmo que gentios crescem no Deus de Israel, mesmo que aqueles judeus crescem também no mesmo Deus, apesar de estarem num templo, apesar de estarem num santuário, apesar de estarem cultuando o mesmo Deus, havia uma separação. Quem descreve essa mureta é o historiador do primeiro século do cristianismo, Flávio Joséfo. Flávio Joséfo era um historiador judeu, ele não era cristão, era judeu de nascimento, de origem e de religiosidade, e é tido até hoje como o maior historiador do cristianismo. Aquele que vivenciou algumas coisas do final do primeiro século da era cristã e início do segundo século. E ele escreveu um livro chamado A Guerra dos Judeus, por volta ali do ano 73 depois de Cristo. Vespasiano era o imperador romano. Tito já tinha invadido Jerusalém e destruído muitas coisas na cidade, inclusive o templo, edificado por Zorobabel e reformado e ampliado quando Herodes, ainda do tempo anterior a Cristo, era o governante na Palestina. E então Flávio Joséfo escreve esse livro, é bem da verdade uma coletânea de 7 livros. O título total, o título completo, Livros de Flávio Joséfo sobre a guerra dos judeus contra os romanos. Joséfo narra nesse livro, ou nessa coletânea de 7 escritos,
Interessante que foi escrito em aramaico, não foi escrito em hebraico. Era a língua da mãe de Flávio Joséfo. Ele descreve o primeiro conflito, o primeiro grande conflito entre judeus e romanos. E esse era um conflito também espiritual, era um conflito cultural, era um conflito social. E em uma das passagens do livro, ele descreve essa mureta que existia no templo, que separava judeus de gentios. E qualquer um poderia saltar uma mureta daquela. Uma criança, a depender de sua estatura, consegue saltar uma mureta de 1,40 m de altura. Eu acho que não preciso nem pular. Se eu estender a perna para outra, acho que eu passo por sobre uma mureta de 1,40 m sem grande dificuldade por conta da minha altura. Mas aquilo existia. Aquilo era real. Era uma separação visível. Era uma separação real das coisas. Não era uma separação só espiritual, não. Não era ali somente uma separação cultural e nem somente uma separação social. Era algo além, era uma separação de alma. Era um lado virar para o outro e dizer assim: eu não tenho parte contigo, apesar de dizer que serviam ao mesmo Deus. Eu não me associo contigo, apesar de professarem a mesma fé. Alguns, mesmo cristãos, alguns líderes de igreja na época, líderes do cristianismo já no primeiro século, queriam obrigar, por exemplo, gentios a viverem a sua cultura religiosa, como circuncisão e como a celebração de algumas festas, o que já não era mais necessário em Cristo. O próprio apóstolo Paulo disse que a circuncisão que importava não era da carne, mas sim do coração. Essa era a verdadeira separação que devia importar. É ser separado do mundo, é ser apartado do pecado, é viver longe da transgressão, é caminhar distante dos delitos. Essa era a separação que interessava, essa era a separação que importava. Qualquer outra separação cultural, social ou econômica não tinha ou não deveria ter nenhum tipo de valor. Eu pastorei uma igreja, para aqueles que não sabem, de todos os níveis sociais, de todos os níveis culturais e de todos os níveis econômicos. Nós temos a sociedade como um todo representada na nossa igreja. Pessoas de pouca instrução e pessoas de muita instrução, pessoas de baixa renda e pessoas de renda mais alta, pessoas de pouca idade e pessoas de idade mais avançada, pessoas daqui, pessoas de outra cidade dentro do nosso estado e pessoas de outros estados do nosso país. Nós temos o Brasil dentro da nossa igreja. A Igreja Bíblica Semear em Ilhéus é assim. Nós temos o Brasil dentro da nossa igreja, pessoas de vários lugares, pessoas de várias histórias, pessoas vindas de várias culturas dentro do nosso próprio país, pessoas das mais diferentes vivências. Nós temos a nossa sociedade, por assim dizer, representada dentro da nossa congregação, que chamamos de IBS Ilhéus. E eu louvo a Deus por isso. Eu acho isso simplesmente, no sentido de acreditar, fantástico. É uma experiência muito interessante, é algo bem legal de viver, de conviver, de estar junto, e todos se dão muito bem, todos se relacionam muito bem, todos têm uma vivência extraordinária, todos vivem harmonicamente, independente de suas origens, independente de suas histórias, independente de suas cicatrizes, independente de suas lágrimas, ou até mesmo independente de suas alegrias. E é algo para glorificar de joelhos mesmo, dar glórias a Deus de joelho, porque temos o Brasil, por assim dizer, representado dentro dessa igreja aqui, que eu tenho a honra, o privilégio de pastorear. Eu não vejo, sinceramente, separações entre nós. Quando fazemos, por exemplo, comunhões de casais,
Estão todos lá que podem, estão todos lá que querem e somos lá todos iguais. Quando fazemos congressos, quando fazemos reuniões, quando fazemos cultos femininos, então estão todas as mulheres lá, de todas as idades, seja da nossa ou seja de outra congregação, e todas lá são iguais. Quando fazemos algumas confraternizações de homens, ou mesmo quando eu me reúno com aqueles que estão comigo na liderança da igreja, sejam homens, sejam mulheres, nós temos aqui somente 5 diáconos, 2 homens e 3 mulheres. Mas ali não somos homens e mulheres, somos servos de Deus quando estamos juntos. Não são mais experientes ou menos experientes, somos aqueles que estão dispostos a aprender, crescer, ensinar e caminhar um com o outro, porque são pessoas até com mais tempo de conversão do que eu, que sou pastor delas. São pessoas que têm mais experiência de vida do que eu com os meus 47 anos de idade. Então, há sempre essa troca, há sempre essa necessidade de estar junto e de caminhar junto com outras pessoas. Então, essa pluralidade é algo maravilhoso. É também a multiforme graça de Deus. E isso é maravilhoso. Eu me sinto, repito, extremamente honrado e feliz em pastorear a igreja que eu pastoreio aqui em Ilhéus. Louvado seja o Senhor. Então eu não vejo realmente esse tipo de separação. E repito, Deus seja louvado por isso no nome de Jesus. Eu parto muito da liderança, como naquela época deveria também ter partido muito da liderança da igreja, e nós vemos os próprios líderes da igreja fazendo isso, né? Nós vemos Pedro, quando se refere aos presbíteros da igreja, a liderança da igreja dos mais diferentes lugares da Palestina, Pedro se apresenta como um presbítero como eles. Ele está falando a pastores, está falando a presbíteros, e ele diz: eu, Pedro, presbítero, como vocês. O Pedro está dizendo: eu sou igual a vocês. Quando Paulo incentiva, estimula, ensina Timóteo a passar o evangelho a outras pessoas, ele diz: transmita tudo aquilo que você de mim aprendeu a outros homens também íntegros, também idôneos como você. Então é uma igualdade, apesar de não ser uma uniformidade. A igreja é uma unidade de fé e de convívio, não é uma uniformidade. Não somos uma linha de montagem onde todos são iguais, onde todos são parecidinhos. Então, voltando ao texto, ao que está nas entrelinhas e que a história nos revelou e nos ensinou, havia essa separação, mesmo dentro do templo. Havia essa separação entre judeus e não judeus, entre gentios e não gentios. E a gente vê isso ainda hoje em dia, trazendo para nós, a gente ainda vê esse tipo de separação. Eu falei de 3 tipos de separação que o texto trata e que nós vamos trazer para a nossa realidade. Uma separação espiritual, uma separação cultural e uma separação social. Então, nós vemos hoje em dia alguns segmentos do cristianismo, por exemplo, dizendo que beber é pecado, enquanto que outros segmentos dizem que não. Nós vemos alguns segmentos da igreja dizer que praticar certas coisas ou participar de certas coisas é pecado, enquanto que outros segmentos dizem que não. Por exemplo, existem pastores que aconselham e ensinam o rebanho que pastoreiam de que as pessoas não devem ir para festas, por exemplo, ainda que seja festa de casamento de um parente, ainda que seja festa de formatura de uma sobrinha, ou mesmo de um filho, coisa parecida. Parece um absurdo, mas existe, porque eles alegam que naquela festa de 15 anos, naquelas bodas de prata, ou bodas de ouro, ou casamento, ou festa de formatura, vai ter bebida, vai ter pessoas com roupas insinuantes, vão ter mulheres
exibindo, vão existir homens flertando, e vai ter uísque, vai ter champanhe, vai ter cerveja, vai ter vinho, e vai ter dança, e vai ter uma série de coisas, e então que deveriam se apartar disso. E alguns fazem, alguns seguem esse tipo de conselho. E não cabe a mim julgar isso certo ou errado. O que eu não posso fazer nunca é virar para uma mãe e virar para um pai que seguiu, ajudou, incentivou, pagou em determinados casos 11 anos de estudo do filho em escola particular, por exemplo, acompanhou por 4, 5, 6 ou até 7 anos, a depender da profissão, a graduação e a especialização de um filho ou de uma filha numa faculdade pública ou particular, e no dia da festa de formatura dizer para aquele pai ou dizer para aquela mãe: não vá para a festa de formatura de seu filho ou de sua filha, porque lá você vai encontrar pessoas dos mais diferentes tipos, bebidas das mais diferentes formas e pessoas vestidas das mais diferentes maneiras. Isso é uma questão de espiritualidade. Se eu vou participar, se aquele pai, se aquela mãe vão participar daquilo no sentido carnal, ou se vão manter sua santidade, se vão manter sua espiritualidade. E se de tudo o ambiente ficar muito barra pesada, ficar muito esquisito, já participou, aí é hora de pegar sua moto, pegar seu carro, pegar seu ônibus, seu Uber, seu 99, seu táxi e ir embora. Mas eu não posso e não me sinto à vontade em nenhum desses aspectos, espiritual, cultural ou social, de gerar um impedimento desse, gerar uma barreira dessa para quem quer que seja. Existem igrejas que proíbem que seu rebanho, por exemplo, tenha TV em casa. Eu tenho TV em casa, tem uma na sala, vocês estão até vendo ali no canto. Meu filho tem uma TV no quarto dele. Agora, eu sei o que eu assisto, eu sei o que meu filho assiste. Meu filho não assiste TV com a porta do quarto fechada. Eu até reclamo com ele, às vezes: baixa a TV aí, está me atrapalhando aqui. Mas como prova de que a porta do quarto está aberta. Eu sei o que ele assiste. A porta do quarto está aberta para lembrar ele que não existe separação entre ele e os pais. E que tanto a Alexandra quanto eu podemos entrar no quarto dele a qualquer hora. Então é evidente que uma TV hoje seja um canal de TV, seja um acesso à internet. Hoje as TVs mais modernas têm acesso direto à internet. É óbvio que isso é uma porta aberta para que muitas coisas entrem, para que muitas coisas estranhas possam chegar às nossas casas. Mas o filtro é o Espírito Santo, que habita em mim, que habita em você. Então eu não me sinto à vontade, em hora nenhuma, em aspecto nenhum, dizer para a pessoa assim: não tenha TV em casa. Porque se eu disser para a pessoa não ter TV em casa, eu tenho que dizer para a pessoa não ter celular em casa. Porque há uma porta mais escancarada para o mundo do que um smartphone hoje, com acesso ao mundo. Você hoje, por um telefone, tem acesso a estudo, tem acesso ao mercado financeiro, tem acesso a músicas, tem acesso aos mais diferentes vídeos, das mais diferentes matérias e assuntos. Você tem acesso ao mundo, com um aparelho celular na sua mão, de 8, 10 centímetros de largura, de 12, 15 centímetros de altura, fininho, que você bota no bolso ou na bolsa, de vez em quando esquece que está ali. Então não me sinto à vontade e não me vejo com motivos para proibir alguém, por exemplo, de ter uma TV em casa ou de ter um smartphone, sob o pretexto de isso ser um perigo espiritual para a pessoa. Mas isso gera divisões, isso gera uma certa distinção entre realidades que deixam alguns muito confortáveis e outros nem um pouco confortáveis. Da mesma maneira que mesmo dentro da chamada igreja cristã, nas suas mais diferentes formas e formatos distintos, existem separações culturais, usos e costumes, por exemplo. São culturas denominacionais, são culturas
são conservadorismos ou avanços, sejam doutrinários, teológicos, não bíblicos, que a Bíblia não pode ser alterada, mas são costumes trazidos de certa época e implementados à cultura e associados à realidade de cada igreja, que não necessariamente é uma regra doutrinária, é uma regra bíblica. Existem denominações que ainda hoje obrigam que mulheres vistam saia e homens vistam calça. E essas saias devem ser compridas, essas calças devem ser compridas, da mesma maneira que as mangas, seja dos vestidos ou seja das camisas dos homens, sejam compridas também. Mas isso vem de um aspecto cultural. A Bíblia diz que não deve o homem se vestir como mulher, não deve a mulher se vestir como homem. Isso é um conceito. Isso é um conceito realmente do que está declarado biblicamente e o que faz parte da minha vida e da sua. Mas numa época que nem existia calça, as roupas dos homens e das mulheres já eram diferentes naquela época, mas nem existia calça, nem existia bermuda, não existia muito do que a gente vê hoje. Existem igrejas que dizem que as mulheres não podem se maquiar, nem usar nenhum tipo de adorno, brinco, colares, pulseiras ou coisa parecida, enquanto que existem outras que não veem motivo, não veem propósito para proibir essa situação. E aqueles que proíbem o fazem e o dizem usando como pretexto a declaração de que Jezabel se maquiava, Jezabel se adornava para seduzir outros homens. A Jezabel, figura histórica, e outras com esse espírito, aspas, de Jezabel. Mas você, mulher que está me ouvindo aí, você que se maqueia, você que usa um par de brincos, uma gargantilha bonita, uma pulseira, você que usa sua base no rosto, você que usa seu batom, tudo com muita decência, tudo com muita ordem, você faz isso para seduzir algum homem? Você faz isso para se ver objeto de desejo de algum outro homem? Porque se fizer, aí não é uma questão cultural, aí é uma questão espiritual, você está em pecado. Mas se não é isso, se você se arruma, se você se produz para você, para seu marido, o marido da mesma forma se arruma, se produz, se perfuma para a esposa e não para se colocar como objeto de desejo de outra pessoa, não há, ao meu ver, e até biblicamente falando, motivo de associar isso ao pecado. Pode ser, a depender do que esteja na mente e no coração da pessoa, mas com alguém que é santificado, não é por força do pecado, não é por nenhuma outra força cultural ou mesmo social, mas há quem proíba completamente e literalmente isso. Ainda hoje, vemos divisões entre templos, por exemplo, de homens e mulheres, e vale a lembrança que eu não estou criticando quem faz isso. As igrejas, as denominações têm liberdade para até mesmo impor as suas regras de cultura e as suas regras de costume. Então, cada um faça aquilo que agrada ao seu coração. Da mesma maneira que eu faço aquilo que agrada ao meu coração e eu sei que agrada a Deus. Então, não quer ter TV em casa? Não tenha. Não quer ter um smartphone? Não tenha. Não quer usar calça se é mulher? Não use. Não quer se maquiar? Não se maqueie. Não quer fazer alguma coisa? Não faça. O que eu estou dizendo é que eu não estou obrigado a impor esse tipo de situação. Eu não estou obrigado, como pastor e como conhecedor da palavra, apesar de que gostaria de conhecer muito mais do que eu conheço, não estou obrigado a impor certas coisas que eu não concordo
e que eu não encontro base na Bíblia para isso. Então não é uma crítica, são observações que todos vocês, ou pelo menos a maioria, conhecem. Existe igreja que ainda hoje separam mulheres e homens do templo. Eu não me lembro, não, nunca entrei numa igreja assim, que houvesse a separação entre mulheres e homens, mulheres de um lado, homens do outro, ou homens da metade para frente e mulheres da metade para trás. Nunca entrei, que eu me lembre, nunca entrei numa igreja assim. Porque se um dia eu entrar numa igreja e alguém disser que eu tenho que ficar de um lado e minha esposa do outro, ou que eu tenho que ficar à frente e minha esposa atrás, eu saio na mesma hora. Eu já cheguei em igrejas que, na minha condição de pastor, alguém veio me chamar e disse: pastor, tem um lugar reservado para o senhor ali à frente. Se eu estiver com minha mulher e com meu filho, eles vão comigo. Porque eu não vou deixar minha esposa e meu filho lá atrás ou em outro lugar para que eu esteja à frente numa posição de destaque, ou coisa, a não ser que seja o altar, a não ser que seja a plataforma de uma igreja, porque aí a conotação é outra, a conotação é da unção pastoral, da unção de liderança. Mas existem denominações, existem igrejas, até mesmo independentes, não fazem parte de denominações, que mantém esse costume, transformou isso num costume eclesiástico. A nossa maior denominação pentecostal mantém ainda o uso e costume de vestes longas, tanto para homens quanto para mulheres, mas isso vem da sua cultura original. Os fundadores dessa denominação que eu estou falando eram suecos. Chegaram em Belém do Pará, homens de terno e gravata, as mulheres de vestido longo e de mangas longas, e chegaram em Belém do Pará e encontraram brasileiros e descendentes de índios brasileiros também, somos todos brasileiros, praticamente nus. E aquilo para eles foi um escândalo, aquilo para eles foi algo inaceitável. E eles então impuseram, por assim dizer, o seu costume de vestimenta a todos aqueles que caminhavam debaixo da liderança deles. Não tinha nada de espiritual, era simplesmente uma questão cultural. Mas isso gerou uma divisão entre aquela igreja e a sociedade que ela estava inserida, como ainda gera uma divisão visível nos nossos dias. A questão dos cabelos, de que as mulheres não podem cortar os cabelos, porque a mulher que tem cabelos cortados são mulheres de pecado. Deixe-me explicar isso se você não conhece. Em uma determinada época da história, mulheres, quando eram pegas em adultério ou prostitutas, que viviam da prostituição para o seu sustento, tinham os seus cabelos cortados como sinal de vergonha. Uma mulher que era pega em adultério era julgada segundo o costume do seu povo, da sua região, e tinha os seus cabelos cortados para mostrar que ela estava em desgraça, para mostrar que o seu estado era de vergonha. E mulheres que eram descobertas como prostitutas tinham os seus cabelos cortados, para que em meio àquela sociedade elas fossem vistas como impuras ou como pecadoras. Mas você, mulher que está me ouvindo hoje aqui, você que tem cabelos mais curtos, você corta o seu cabelo porque você é adúltera? Você corta seu cabelo porque você se prostitui? Não, você corta o seu cabelo porque você acha que fica melhor de cabelo curto. Você talvez tenha cortado seu cabelo para doar o seu cabelo para pessoas que passam por tratamento de câncer e perdem os seus cabelos. Não é uma questão espiritual, não é sequer mais uma questão cultural, mas foi imposto. Essa realidade foi imposta a certas pessoas, como se espiritual fosse, e não é, como se bíblica fosse, e não é, como se fosse cultural para os nossos dias, e não é mais. Então é necessário filtrar
É necessário, como a irmã Flori falou aí, equilíbrio em tudo, equilíbrio em todas as coisas. Manter esse equilíbrio que vai nos dar sanidade, por assim dizer. As pessoas devem sim filtrar o que vê, o que fala, o que ouve perfeitamente. Como ainda hoje, triste e deploravelmente dentro das igrejas, nós vemos divisões sociais. Nós observamos e podemos observar separações nítidas entre classes, entre pessoas dentro da igreja. O grupinho dos mais ricos, o grupinho dos doutores, o grupinho dos professores, o grupinho dos populares, o grupinho dos mais jovens. E esse tipo de coisa não pode existir. Esse tipo de coisa não deve existir, porque isso causa uma separação social, por assim dizer, dentro da igreja, que não serve para Cristo, que não serve para o reino, que não serve para Deus. Na hora que você entra da porta da igreja para fora, talvez o seu pastor ou eu, pastoreando os que eu cuido aqui, não tenhamos como seguir você em todos os aspectos, o que você faz dentro de casa, o que você pensa em sua mente ou traz dentro do seu coração. Mas na hora que você entra na igreja, na hora que você entra no templo, na hora que você entra no santuário, ali você é igual a todos os outros. Não importa a sua classe social, não importa o tamanho da sua conta, não importa o valor que está no seu contra-cheque, não importa a sua altura, não importa o seu peso, não importa a sua cor, não importa os seus anos de estudo, não importa. Não importa. O que importa são outras coisas essenciais, imprescindíveis, necessárias realmente para a nossa convivência cristã, para a nossa convivência harmoniosa, para a nossa convivência como santos do Senhor. E a palavra santo, ou aquele que é santificado, kadosh no hebraico, tem esse sentido de separação. Então precisamos nos separar desse tipo de coisa, nos separar desse tipo de sentimento, nos separar desse tipo de pensamento para a glória de Deus. Felipe Augusto, meu irmão, Deus abençoe. Bom ter você aqui. Um abraço forte. Então é algo realmente que a gente tem que paginar ou repaginar na nossa cabeça. Não pode haver entre nós divisão espiritual, a não ser aquilo que nos dividiu, nos separou do mundo para uma vida santa. Não pode haver entre nós uma divisão cultural. Não importa a minha cultura imposta à igreja, importa a doutrina bíblica imposta a nós como cristãos. Não pode, precisamos mudar isso nas nossas mentes. Quem precisa ter isso mudado, não importa a classe social, o nível social, a intelectualidade ou qualquer coisa ao contrário disso, não importa, somos iguais perante o Senhor. O Senhor pode até fazer distinção entre situações e pessoas, mas o Senhor não faz acepção de pessoas. Nós podemos também até nos distinguir, nos diferenciar uns dos outros em certas coisas, mas não fazer exceções uns dos outros. Na minha casa só vem fulano, beltrano, cicrano. Fulano não vem não, porque é de outro nível social, é porque pensa diferente de mim, é porque age diferente de mim. Se não for uma questão de pecado, nada pode nos separar, porque aquele que nos une, que é Cristo, é muito maior do que qualquer outro que nos separa. Amém? Essa nossa primeira parte da live vai ser encerrada, a live vai cair aqui e eu vou abrir outra. Só vou botar o título, que agora exige que bote um título,
e já vou abrir outra e aguardo vocês retornarem. Amém? Então, se prepare aí, fique atento que eu já vou chamar vocês de volta para a segunda parte.